Olá, o tema da nossa aula de hoje é segredos do poder pessoal. Então, eu compilei uma série de dados, uma série de informações que eu julgo importante dentro das minhas observações, dentro da minha ótica, do que vem a ser o poder pessoal, essa dimensão extraordinária do ser humano, que é uma dimensão de poder, não é? E qual o alcance desse poder que todo ser humano é dotado. Convivendo com milhares de pessoas ao longo de muitos anos em sete de consultório, é comum desenvolvermos o hábito de observar padrões. Então, as pessoas com as quais eu lidei ao longo desses anos todos, com as quais eu lido no set de consultório, vai nos dando uma amostra muito grande no que tange a atividade deste poder. Por exemplo, pessoas que apresentavam insucessos nas mais diversas áreas, insucesso na parte financeira, insucesso na parte afetiva, insucesso na parte profissional, são pessoas que demonstram certos traços de comportamento, certos traços psicológicos, certos traços mentais que começam então a recorrer, criando-se um padrão. Então, por meio da catalogação desses padrões que vão emergindo em lidar com essas pessoas, chegamos então dentro de uma estrutura que mostra exatamente quais são os traços de comportamento que levam a pessoa a não ter uma vida bem-sucedida, portanto, que levam uma pessoa a não usufruir do poder interior intrínseco a qualquer ser humano, a qualquer pessoa. Então, falar do poder pessoal, falar dos segredos do poder pessoal é também tratar dos traços mentais e comportamentais que levam você a se destituir deste poder. E também, obviamente, falar da lei das atitudes, né? As atitudes que, ao serem exercitadas, o levarão a assumir este poder intrínseco à sua constituição mais profunda. Há uma frase que eu gosto muito de um grande metafísico inglês, Ernest Holmes, que diz: você é o único poder. Quando você ouve essa frase, essa afirmação, como você se sente? Como você reage ao ouvir isso? Então, repita para você mesmo agora, como num rápido exercício, esta frase, né? Você é o único poder. É uma sensação que lhe conforta? É uma sensação que te leva à descrença? É uma sensação que gera dúvidas? Ou é uma afirmação que soa como algo até mesmo cômico? Então, boa parte das vezes é muito comum quando nos deparamos com alguma citação ou com alguma afirmação como essa, que nos provoca um movimento de reconhecer o nosso poder, um movimento de empoderamento. É muito comum duvidarmos disso, é muito comum entrarmos numa relação de incerteza ou até de defesa, porque a consciência do nosso poder vem sendo danificada ao longo da nossa história, a partir de estruturas pseudo-religiosas, até mesmo a partir de estruturas políticas que vêm corrompendo essa consciência do nosso próprio poder, o que nos leva muitas vezes a estabelecer uma série de relações de dependência emocional com tudo que está externo a nós. Então,
existe uma outra frase que eu gosto muito de um outro pensador que diz assim: não há nenhuma outra causa externa à sua consciência. A sua consciência é a máxima causa. Então, todas essas estruturas que vêm nos induzindo a projetar o nosso poder para o exterior, estimulando em nós dependências das mais diversas, dependências estas emocionais com algo externo, cria-nos um hábito que, depois de um certo tempo, nos impede de nos reconhecer como sendo a máxima causa. Por exemplo, acreditar em uma ideia limitante de um Deus religioso, não é? Ou seja, acreditar em algo que está na sua mente, essa ideia de um Deus religioso, não é? Um Deus Pai, um Deus dualista, um Deus separado da sua criação, um Deus separado da sua criatura. É uma ideia extremamente limitante, porque ela nos leva a projetar e a depender desta ideia, não é? Não me refiro aqui a Deus como uma experiência viva, interna, como algo do qual nós fazemos parte, como algo que estamos unificados completamente. Então, se observarmos bem, nós aprendemos a depender emocionalmente de uma série de coisas externas. Dependemos agora emocionalmente de medicamentos, dependemos emocionalmente de pessoas, dependemos emocionalmente de situações e tudo isso se resumiria então na terceirização da nossa autoestima, isto é, colocamos como condições determinados contextos, ou seja, uma situação precisa acontecer para que você se sinta bem, uma pessoa precisa te dar algum alimento emocional para que você então se sinta bem. E no final das contas, por meio dessa dependência emocional que nutrimos de pessoas e coisas e situações, vamos então abrindo mão desse poder extraordinário que eu quero explicar aqui ao longo dessa nossa aula, o que é este poder e como usufruirmos deste poder. Então, o poder pessoal, o poder humano, o poder interno, esse poder interior, né, das nossas consciências, ele possui um escopo de atuação infinito, né? E nós temos duas instâncias envolvendo este poder pessoal. Então nós temos a instância ou o aspecto emocional desse poder e também temos o aspecto espiritual deste poder. Então é importante explorarmos essas duas dimensões e depois entender como essas duas dimensões interagem na esfera prática. Então, quando falamos do aspecto emocional do poder pessoal, implica em desenvolvermos a consciência do nosso valor. Sem a consciência do nosso valor, sem o desenvolvimento dessa consciência que nos leva a uma atitude de alto valor, é praticamente impossível usufruirmos, liberarmos este poder pessoal. Há um dado muito curioso e muito interessante a respeito da probabilidade de existirmos enquanto seres, enquanto o que somos hoje. Você sabia que a probabilidade de você existir enquanto você hoje é de 1 para 400 trilhões de probabilidades? Ou seja, o que houve para que algo tão improvável se manifestasse ao ponto de existir como algo real, como uma realidade? Então, quando refletimos sobre a improbabilidade de existirmos, ou seja, uma probabilidade para 400 trilhões, isso quer dizer que você, enquanto ser
ser humano enquanto você, como uma expressão única e singular do universo, é um milagre da criação, não é? E sendo este aspecto tão único, tão singular da criação, do todo inteligente, você certamente possui um valor profundo enquanto um ser único e diferente no universo. Então, no momento em que desenvolvemos a consciência do nosso valor, e é óbvio que esse desenvolvimento dessa consciência requer o exercício de novas atitudes, o exercício de novas posturas, o exercício de se recolocar dentro de você, não é? Aonde você se coloca internamente. Você está se colocando numa postura, numa posição de alto valor, ou você está se colocando numa posição de subestimação ou de menosprezo? E algo muito claro ocorre, isso também já está muito bem estudado, observado por mim nas minhas observações, tanto nas minhas observações de pessoas, dos processos das pessoas com as quais eu interajo, lido em set de consultório, as pessoas que eu convivo em palestras e cursos, quanto também no que tange as minhas observações, as minhas auto-observações. Algo está claro, quando você realmente desperta para o seu valor, e a chave aqui que nós iremos ver, que antecede ao movimento de alto valor, é a aceitação absoluta. Então, o primeiro passo, a primeira chave para isso é desenvolvermos um nível profundo de autoaceitação. E da autoaceitação, você então naturalmente reconhece o seu valor, faz eclodir a consciência em você do seu valor. Esta consciência ela já existe em você. É apenas uma questão de fazer eclodir esta consciência de que o seu valor é infinito para o universo, para toda a criação. E se o seu valor é infinito, isso quer dizer que você é muito importante para a criação. Então, da autoaceitação, nós derivamos a consciência do nosso valor, ou seja, derivamos o alto valor. E do alto valor, quando bem estabelecido, derivamos a autoestima. E a autoestima, quando bem estabelecida, derivamos um outro sentimento, que é o merecimento. E do merecimento, quando está bem estabelecido, derivamos o sucesso. O sucesso aqui dentro de uma visão muito ampla, dentro da acepção mais pura do que vem a ser sucesso, que é um fenômeno amplo, global, que não implica apenas em ter sucesso material, que é apenas um fragmento desse fenômeno tão amplo. Então, tudo começa a partir do momento que você resolve trabalhar a sua autoaceitação. Esse, ao longo de muitos anos de observação criteriosa, ao longo de muitos anos de experiências internas, ao longo de muitos anos aplicando metodologias de transformação humana em muitas pessoas, está mais do que claro para mim que o ponto de partida para aflorar o poder pessoal ou para que você se empodere é entrar num movimento genuíno de aceitação. E a partir dessa aceitação incondicional, iniciar então todo o processo de derivação de todos os fundamentos para uma vida empoderada, ou seja, da autoaceitação chegar no alto valor, do alto valor chegar na autoestima chegar no merecimento e no merecimento obter então todo o sucesso. Todas as pessoas muito bem-sucedidas, de muito poder pessoal, pessoas realmente empoderadas que eu observei, que eu estudei, eu consegui observar a presença desses elementos
que eu acabei de citar. E eu posso também falar da minha vida pessoal, que o meu grande momento de transição de uma vida com uma série de deficiências, com uma série de dificuldades, para uma vida plena, bem-sucedida, foi exatamente este elemento-chave, a autoaceitação. A partir do momento que eu realmente comecei a me aceitar de verdade, e eu vou detalhar e explicar com mais profundidade o que é essa aceitação. Então, no momento em que eu comecei a exercer isso na minha vida pessoal, foi quando eu criei as condições para dar realmente um grande salto em todos os sentidos, não é? E quando falamos de aceitação, nós estamos falando de um fenômeno global. A aceitação, ela envolve a parte periférica do teu eu, do teu ser, como ela também envolve a parte global. Isso quer dizer que a aceitação, ela começa na periferia, nos aspectos mais superficiais, para os aspectos mais profundos. Do mesmo modo, a antítese da aceitação, que é a resistência, a negação de si pela resistência do que você é, do que você pode ser, também ela é periférica e, ao mesmo tempo, global. Vou dar um exemplo. Quando eu falo de aspectos periféricos da sua constituição, sendo você um milagre da criação, você precisa reverenciar e acolher todas as suas partes. As partes periféricas, a cor da sua pele, a sua estatura, a sua genética, não é? Aceitar o seu tipo físico. Então, esses são os atributos periféricos, os mais superficiais. E aos poucos, a partir da aceitação periférica, aceitar os aspectos periféricos, mas mais subjetivos. A forma como você sente a vida, a forma como você gosta, a forma como você se comporta, não é? E à medida que você vai entrando, fazendo as pazes com você de verdade, você também vai aceitando as dimensões ocultas e mais profundas do seu eu. O que eu quero dizer é que se você não aceita um aspecto periférico do seu ser, você não está aceitando você enquanto ser global. Então, se você não aceita um aspecto periférico, você não aceita o seu eu mais profundo, porque tudo isso é parte de um universo chamado você. Você aqui como uma pessoa com pernas e braços, com comportamento, com emoções, com um tipo físico, e você como um ser espiritual. Então, quando nos permitimos observar isso desta forma, que você é um todo integrado, nós podemos entender da importância de aceitarmos todos os aspectos para então tomarmos posse deste poder.